Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz. Eu queria compartilhar com você, nesse momento, uma orientação bíblica para o nosso desenvolvimento cristão. Afinal de contas, a Bíblia ela tem essa conotação, esse objetivo de nos ensinar a desenvolvermos a nossa salvação. Jesus disse que seríamos seus amigos se fizéssemos o que Ele nos manda. Foi o próprio Jesus quem disse que aquele que ouve e pratica, ele é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E o meu desejo é que você esteja construindo bem a sua casa espiritual, que você esteja se dispondo cada dia a ouvir a voz do Senhor. É muito interessante porque o primeiro sinal, ou o primeiro milagre que Jesus fez foi aquele em Caná da Galileia, por ocasião daquela festa de casamento. Então a palavra diz que houve bodas em Caná da Galileia e Jesus e os seus discípulos foram convidados para aquele evento. Em um dado momento da festa, acabou-se o vinho. A mãe de Jesus aproxima-se dele dizendo que o que tinha acontecido. Jesus diz: "O que tenho eu contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora." E é interessante as palavras de Maria naquele momento. Olha para os ouvintes que estão ali ao redor e diz: "Façam tudo o que ele vos mandar. Façam tudo o que ele vos disser." De certa forma, essa orientação de Maria, para que se faça tudo o que Jesus manda, isso percorre todas as páginas do Evangelho segundo João. E os serviçais daquela festa, eles entenderam bem a orientação de Maria, e quando Jesus disse para que eles enchessem alguns potes com água, eles fizeram exatamente o que o mestre havia ordenado, e por isso eles presenciaram o primeiro milagre que João chama de sinal, que foi a transformação da água em vinho. Ao longo do Evangelho de João, essa verdade vai ficar muito mais clara em cada experiência, em cada narrativa. Por exemplo, no capítulo de número 4, Jesus tem aquele encontro com aquele oficial do rei, e no versículo 50, quando Jesus diz a ele, diante do desespero daquele homem: "Vamos, que meu filho está quase à morte." E Jesus então diz: "Pode ir, o teu filho vive." E o texto diz com essas palavras: o homem confiou na palavra de Jesus e retornou para sua casa. Antes de chegar à sua casa, ele recebeu a notícia de que seu filho estava totalmente recuperado. E quando procurou saber o horário, foi a hora em que Jesus havia dito: "Vai, o teu filho vive." No capítulo 5, ainda do Evangelho de João, no versículo 8, é quando Jesus dá aquela ordem ao paralítico que estava lá à beira daquele tanque. E Jesus disse a ele: você quer ser curado? E ele disse: "Não tem ninguém que me coloque na água quando ela é agitada. Geralmente, antes de eu chegar até o tanque, outro já foi na minha frente." Jesus diz para ele: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." E imediatamente aquele homem ficou curado. E a Bíblia diz que ele se levantou e ele obedeceu à voz do Senhor. No capítulo 6 é outra experiência, quando em torno de 5.000 pessoas estavam reunidas perto de Jesus e faltava alimentação. Quando Jesus procurou saber o que tinha para alimentar aquelas pessoas, havia apenas 5 pães e 2 peixinhos. O evangelista narra com muita precisão e diz que Jesus mandou que as pessoas se assentassem na relva, na grama, e o povo se assentou. Jesus tomou aqueles pães e aqueles peixes, deu graça e pediu que repartisse entre os que estavam presentes.
e todos se alimentaram com aqueles pães e com aqueles peixes. O fato de Jesus dizer, assentem-se, mande que se assentem, essa obediência à voz do Senhor foi o que possibilitou o milagre. Nós encontramos ainda no Evangelho de João, no capítulo 9, aquela experiência do cego de nascença. E naquela ocasião, Jesus então pega um pouco de terra e mistura com a saliva, passa nos olhos do cego e diz, vai lavar-se no tanque de Siloé. E o cego, sem questionar, não sei como ele fez aquilo, mas ele obedece ao Senhor e ele vai se lavar no tanque. E a Bíblia diz que ele voltou vendo. No capítulo 10 do Evangelho de João, é quando o evangelista diz que Jesus é o bom pastor. E diz, eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e eu lhes dou vida eterna. Jesus que nos conhece, e ele mesmo diz que quando alguém passa a ser uma verdadeira ovelha dele, essa ovelha tem prazer em ouvir a sua voz. Por isso que a palavra diz, quem é de Deus, ouve a voz de Deus. No capítulo 11 de João, ainda temos a experiência de Lázaro. Lázaro já há 4 dias morto, quando Jesus brada em alta voz, dizendo, Lázaro, vem para fora. A palavra diz que Lázaro então foi para fora, em obediência à palavra do Senhor. Queridos, de certa forma, essa dinâmica de ouvir a voz do Senhor e de obedecer a sua voz, tem sido motivo de muita alegria. As pessoas, de certa forma, elas se encontram com o verdadeiro milagre, com o verdadeiro sentido da vida cristã, na mesma medida em que elas aprendem a ouvir a voz do Senhor e obedecer a esta voz. O meu desejo é que você não seja apenas um ouvinte, mas que você seja um ouvinte que tenha prazer em obedecer, o ouvinte que creia na palavra do Senhor. Se Deus te disser, faça, é exatamente isso que você tem que fazer. Se Ele disser para você, descanse, descanse no Senhor. Não duvide, ainda que tudo pareça tumultuado à sua volta, precisamos, querido, você e eu, precisamos confiar mais no nosso Senhor. Precisamos compreender que a sua voz é autoridade em nossa vida. Precisamos compreender que quando nós deixamos o foco de olhar para o nosso Senhor, de ouvir a sua voz, de obedecer às suas ordens, nós passamos a ouvir as vozes que estão à nossa volta. E essas coisas acabam atrapalhando o nosso caminhar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo que se comunica com o nosso espírito há de falar a você de maneira muito clara. E você, ao compreender o que o Senhor está dizendo, por favor, esqueça tudo que você ouviu de pessoas, esqueça a sua voz interior, esqueça a voz do além, esqueça as visões que você tem, esqueça os sonhos. Confie exclusivamente na voz do Senhor. Faça isso que as pessoas ao longo do ministério do Senhor fizeram. Pessoas que aprenderam, que tinham prazer em ouvir a voz do Senhor, e pessoas que se propuseram a obedecer a sua voz. Essa é a dinâmica da vida cristã. Ninguém pode dizer que é verdadeiramente um discípulo do Senhor se não tem prazer em ouvir a sua voz e se não tem prazer em obedecer às suas ordens. Que o Senhor te abençoe e que em nome de Jesus você possa ver coisas maravilhosas acontecerem em sua vida, se não do jeito que você quer, mas tenha certeza que quando você obedece ao Senhor, Ele faz o que é melhor para você. E o melhor para você nem sempre é aquilo que você imagina. Mas eu tenho certeza que você terá prazer e encontrará o verdadeiro sentido da vida quando você aprender a ouvir a voz e obedecer a voz do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.